Olá! O tema do Cidadania de hoje é a hepatite. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 1/3 da população mundial já foi infectada pelo vírus da hepatite B. O grande problema é que a maioria das pessoas não sabe disso. Para falar sobre o assunto, nós convidamos o médico Nestor Salcedo Júnior. Doutor, vamos começar explicando, então, o que é a hepatite, exatamente? A hepatite, em termos gerais, é uma inflamação do fígado. Ou seja, qualquer processo inflamatório, seja causado por vírus, seja causado por bactéria, ou seja mesmo causado por álcool, ele vai causar uma inflamação do fígado, o maior órgão do corpo humano. Tá? No caso específico da hepatite B, da hepatite A, B e C, que são as principais hepatites que acometem o fígado, que são as hepatites chamadas hepatites virais, causadas exatamente por vírus, tá? O que acontece? O vírus, tá? Que é um vírus semelhante do vírus da gripe e outros vírus do resfriado, o que acontece? O vírus entra dentro do corpo, por qualquer razão, seja através do contato de água contaminada, como é o caso da hepatite A, seja através do contato sexual, que é a hepatite B. O que acontece? O vírus vai lá, entra dentro do fígado, no fígado ele invade as células que compõem o próprio fígado, e o que acontece? O vírus dentro da célula ele começa a se proliferar. Se proliferando, o que acontece? Ele destrói o fígado, e aí acontecem os sintomas e eventualmente a evolução para a cirrose hepática. Tá? É isso que caracteriza as hepatites, esse processo de inflamação do fígado, em especial dos vírus causados justamente pelo vírus da hepatite A, B e C. São vírus diferentes, da hepatite A, da B e da C? São ou vírus, só a transmissão que é diferente? Na realidade, são vírus diferentes, tanto a forma deles, tanto quanto a ação deles e, em especial, a gravidade deles. Qual é a mais grave? A mais grave são as hepatites B e C. Essas são as mais graves e tanto a hepatite B quanto a hepatite C podem evoluir para a cirrose hepática. Tá, então vamos uma por uma, para não misturar então tudo. Vamos lá. A hepatite A. Hepatite A é o seguinte, hepatite A é uma doença bem comum na população, inclusive mais de 90% da população brasileira tem uma sorologia, ou seja, tem anticorpo que indica que entrou em contato com o vírus. Ou seja, nós dois temos 90% de chance de ter entrado em contato com o vírus da hepatite A e a gente nem sabe, porque a maioria dos casos da hepatite A ou são assintomáticos, ou seja, a pessoa nem apresentou sintoma, nem ficou sabendo que entrou em contato, ou teve um sintoma que parecia uma gripe, ou às vezes até um quadro de diarreia. E essa hepatite A, então a pessoa pode ter o vírus e não desenvolveu, ela sempre vai desenvolver, pode só não perceber? Na realidade, às vezes ela nem percebe. Entrou em contato com o vírus, teve um quadro de gripe, achou que era uma gripe e simplesmente o organismo produziu anticorpos contra aquele vírus e o vírus foi eliminado do organismo. Mas as pessoas que têm sintomas, essa é aquela hepatite que a pessoa fica com o tom da pele diferente, não? Na realidade, todas as hepatites ficam com um tom da pele diferente, geralmente um tom amarelado. Tá? Tanto a hepatite A, B e C, quando desenvolvem os sintomas, podem ter esse sintoma. Tá? No caso da hepatite A, quando o paciente tem o sintoma clássico, geralmente ele fica com um aspecto amarelo do corpo, sensação de mal-estar, às vezes o paciente tem um pouco de diarreia e eventualmente dor abdominal, em especial onde fica o fígado localizado, que fica do lado direito do organismo. Tá? E isso pega como, essa hepatite A? No caso da hepatite A, através de água e alimentos contaminados. Então, durante esses períodos de enchente que acontecem nos meses de janeiro e fevereiro, são justamente os períodos em que acontece o pico da hepatite A na população. Quando você fala de a pessoa já teve contato com o vírus de alguma maneira, pode ser por vacina? Não. Não, isso não acontece. Tá, é porque a pessoa, o vírus entrou na pessoa, digamos assim, a pessoa foi infectada de alguma maneira. Foi infectada e o próprio organismo produziu anticorpos e curou a doença. No caso da hepatite A, a cura é de 100%. É isso que eu ia te perguntar. Todos os pacientes curam da hepatite A. A hepatite A, ela não evolui para cirrose. E a hepatite A, qual que é o tratamento? O tratamento é basicamente repouso, tá? E a gente costuma orientar o paciente com uma dieta hipercalórica. Geralmente a gente orienta, coma bastante doce. Tá? Então muitos pacientes gostam, inclusive, do tratamento. Ele fala, coma bastante doce, fique de repouso. Esse é o tratamento da hepatite A, porque isso é só um intervalo de tempo. Geralmente o vírus é eliminado no máximo 5 a 7 dias do organismo. Tá, então vamos para a próxima, hepatite B. Essa hepatite B é justamente essa que você comentou no início do programa. 1/3 da população entrou em contato com o vírus. Tá? O que acontece? A exemplo da hepatite A, a maioria dos pacientes com hepatite B são assintomáticos, ou seja, não desenvolve sintomas quando entra em contato com o vírus. Quando que descobre? Vai doar sangue e acaba descobrindo durante a fase
que vai determinar, vai fazer os exames. A parte prévia, né? Eles fazem um monte de perguntas. Exatamente. É ali que acaba descobrindo que tem hepatite B. Tá? A maioria dos casos são assintomáticos, tá? E a maioria dos pacientes, 70% dos pacientes, curam da hepatite B. Só fica só com anticorpo dentro do organismo. Mas a pessoa, ela continua transmitindo, não? Não, aí nesse caso não. Só enquanto estiver doente, digamos assim? Exatamente, só no período da doença. Tá? 70% dos pacientes curam. Os outros 30% evoluem para aquilo que a gente chama de hepatite B crônica. Ou seja, o vírus, apesar dos anticorpos que estão presentes no organismo, ele continua se proliferando dentro do fígado. E aí, nesse caso, nesse grupo de 30%, é que o paciente pode evoluir para cirrose hepática. Então a transmissão, no caso, ela é só quando a pessoa está doente, digamos assim? Só quando o paciente está doente e quando o vírus está presente no organismo da pessoa. E a transmissão é por vias, é só por atividade sexual, não tem outra maneira? Existem duas maneiras, na realidade. Contato sexual e através da transmissão que a gente chama de transmissão vertical, ou seja, da mãe para o filho, da mãe para o feto, no caso. E a pessoa, no caso, que já teve essa hepatite B e já foi curada, mesmo assim ela não pode doar sangue? Mesmo assim, ela não pode doar sangue. Apesar de ela estar curada, apesar de estar com todos os anticorpos presentes no organismo que o vírus da hepatite B produz, apesar de não ter nenhum vírus detectável no organismo, esse tipo de paciente não pode doar sangue. Qual que é o tratamento para hepatite B? Crônica, né? No caso da pessoa... A hepatite B crônica, existem, assim, existe uma série de exames laboratoriais que a gente solicita, tá? E quando esses exames laboratoriais demonstram que esse vírus está se reproduzindo no organismo, tá? E de uma forma... isso a gente segue parâmetros laboratoriais e tudo mais. Mas quando determinados exames laboratoriais e biópsias do fígado demonstram que o vírus está destruindo o fígado e está se proliferando, aí existe tratamento medicamentoso indicado para isso. E o tratamento muitas vezes é indefinido e existe uma boa chance de cura para esse tipo de paciente. Se não for tratado ou se o tratamento não surtir efeito, a pessoa pode morrer? Na realidade, a pessoa vai evoluir para cirrose hepática. Tá? E daí que a pessoa pode ter as complicações da cirrose hepática e eventualmente evoluir a óbito. Que é o quê? Vamos explicar melhor. A cirrose hepática não é mais a inflamação do fígado, então? Na realidade, a cirrose hepática é o estágio final da inflamação do fígado. Ou seja, o vírus está lá dentro da célula. Se reproduz o vírus e o que acontece? Destrói a célula. Em cima dessa destruição, existe uma cicatrização. O fígado inteiro vai sendo destruído. Ou seja, vai destruindo a célula, vai gerando cicatrização. Destrói a célula, gera cicatrização. Chega um ponto que o fígado inteiro está cicatrizado. Isso a gente chama de cirrose hepática, tá? E que é o estágio final de qualquer doença do fígado. E daí, né, quando já evolui para uma cirrose... Daí, o único tratamento disponível atualmente é o transplante hepático. É a única maneira. É a única maneira. Não existe outro tratamento para cirrose hepática que não seja o transplante hepático. Tá, então... Já vamos falar mais do transplante. Antes, vamos para a próxima, hepatite, que é a C, que você falou. A C transmite como? A C, a forma mais comum da transmissão da hepatite C é através de agulha e objetos contaminados com sangue. Tá? Então, geralmente, é usuários de drogas endovenosas que acabam compartilhando as agulhas e seus materiais e assim que acaba sendo transmitida a hepatite C. Tá? E essa também pode ser assintomática ou não? É a mesma coisa, é semelhante que a hepatite B, tá? A maioria dos casos da hepatite C são assintomáticas, só que na hepatite B, eu falei que 70% cura. Na hepatite C é ao contrário, apenas 30% cura. A maioria, ou seja, mais de 70% dos casos evolui para hepatite C crônica, que é exemplo da hepatite B, pode evoluir para cirrose hepática. E daí trata como? Também medicamento? Existem a mesma coisa. A gente solicita exames laboratoriais e através de parâmetros específicos a gente determina se o vírus está sendo reproduzido ou não, se o vírus está destruindo, comprometendo o fígado. Funcionamento. Exatamente, tanto o funcionamento quanto a estrutura que a gente faz biópsia. Comprovados isso, a gente indica o tratamento medicamentoso específico. Tá? Que existe também, a exemplo da hepatite B, uma boa chance de cura. E a mesma coisa, se não curar, vai para cirrose hepática e daí também precisa do transplante. A mesma coisa. Se não curar nesses casos, quando o paciente está com hepatite C, com o medicamento, ou às vezes o paciente descobre tardiamente, a evolução final é a cirrose hepática e o tratamento final é o transplante hepático também. Tá, e
Mas existem mais dois tipos, né? Tem a D e a E também. Tem a D e a E, que são hepatites raríssimas, que acontecem geralmente na Ásia e na África. Tá? São vírus parecidos também, tanto com hepatite A, hepatite C, hepatite A, B e C, e a cura também é muito semelhante, sabe? Tá? Muitas vezes o paciente tem uma chance de evoluir para a cura, tá? Que é em torno de 50% tanto da hepatite D quanto para a hepatite E, e uma pequena porcentagem fica crônica. Tá? E dessa porcentagem crônica, às vezes o paciente fica a vida inteira com essa hepatite crônica, tanto D quanto E. E uma pequena parcela desses pacientes acaba evoluindo para a cirrose hepática. Mas não faz parte da realidade brasileira. Tá? E a vacina para isso tudo? Na realidade, existe vacina para hepatite A e para hepatite B. Tá? Existem as dosagens específicas, no caso da hepatite A, tanto a hepatite A quanto a hepatite B, no calendário vacinal da população existe, isso demonstrado pelo Ministério da Saúde. Tá? Agora, só não existe vacina para hepatite C. Essa não existe. E a só prevenção. E a vacina da hepatite a gente toma quando é criança e depois até 19 anos tem que tomar também, né? Exatamente. Depois a gente, na realidade, a gente acaba dosando no sangue se a vacina gerou o anticorpo que a gente precisa. Tá? Isso a gente faz, mostrou a dosagem desse anticorpo, daí não precisa mais vacinar. Por isso que a hepatite B a gente acaba vacinando 3 vezes. São 3 vacinações, né? Na vida, né? Na vida. Doutora, a gente vai fazer um intervalo bem rapidinho, daqui a pouco a gente continua falando sobre hepatites. É um instante só, não sai daí.